Olá, bem-vindo ao programa Brasil Seguro. Eu sou Alberto Pfeiffer, seu anfitrião, coordenador do Grupo de Análise de Estratégia Geopolítica em Defesa, Segurança e Inteligência da Escola de Segurança Multidimensional da Universidade de São Paulo, o DSI. Brasil Seguro é uma promoção conjunta do DSI, da USP, com a EUTV, a emissora disponível para mais de 18 milhões e meio de domicílios em todo o Brasil, alcançando aproximadamente 60 milhões de telespectadores. A EUTV é sintonizada no canal 579 da banda KU, no 23 da nova Parabolic Sky, www.eutv.com.br, @EUTVOficial. Brasil Seguro tem o apoio também do Instituto de Estudos Avançados da USP. E a ideia do Brasil Seguro é toda semana discutir um tema ligado à segurança, à sua sensação de segurança, você como pessoa, família, empresa, comunidade, segurança pública, segurança econômica. E um dos temas mais importantes para o Brasil é o da infraestrutura física, todos os equipamentos de larga escala que provêm os meios para que as empresas realizem as suas atividades, as pessoas possam circular e receber os produtos, enfim. Os portos constituem um elo central nessa estrutura de infraestrutura. E a segurança dos portos, a segurança associada à nossa capacidade portuária é um tema capital, já que o Brasil depende muito do comércio exterior, exportações e importações, já que há muito tráfego por toda a costa brasileira. Nós temos 8 mil quilômetros de costa, além dos portos fluviais, os portos nos rios, mas que estabelecem conexões das várias regiões do país entre si e com o exterior. A nossa questão portuária tem também um ingrediente ligado à conexão logística, quer dizer, o porto como um elo de rodovias, ferrovias, enfim, de todo o sistema de distribuição de bens e de pessoas que permitem o dinamismo de um sistema econômico. E para falar conosco sobre esse tema, o tema da segurança visto pela perspectiva dos portos, nosso convidado de hoje é o Fábio Mota, contador de formação, profissional com larga trajetória no setor portuário, estruturação de projetos, direção executiva do Terminal dos Portos de Santa Catarina, e que vai nos ajudar nessa reflexão. Fábio, bem-vindo ao Brasil Seguro. Muito obrigado, professor Alberto. É um prazer estar aqui no Brasil Seguro. Bom, Fábio, você tem toda essa experiência, são quase 20 anos, né, trabalhando no setor portuário, liderando grandes projetos, empresas de impacto nas localidades em que estão. Ali em Santa Catarina você dirigiu um grande complexo portuário, mas também com conexões por todo o país, no sentido de que nossa safra, por exemplo, nossas exportações agrícolas, elas vão para os portos, mas vêm de todo o interior, do Mato Grosso, de Goiás, Tocantins, enfim. Os portos hoje representam um elo central para a economia brasileira. Qual é a tua visão geral, teu panorama sobre o setor portuário? Nós estamos bem assegurados no sentido da nossa infraestrutura portuária? Nós podemos ter confiança, podemos nos sentir seguros de que nossa produção vai ser escoada para os nossos consumidores externos, ou que vamos receber as importações necessárias para o suprimento do mercado doméstico? Professor Alberto, os portos vivem o seu momento de maior capacidade tecnológica e capacidade operacional da história do nosso país, por óbvio. Nunca se viu tanta tecnologia aplicada à movimentação de cargas, à gestão dos terminais, e nós temos grandes referências em termos de gestão de terminais portuários no Brasil. No entanto, o Brasil, como um país continental, sim, tem os seus gargalos, tem as suas limitações. Existem estudos, inclusive recentes, de consultorias especializadas que mostram que nossa capacidade de movimentação de contêineres, por exemplo, pode se findar até 2030. E no caso dos terminais graneleiros, que essa capacidade já seria atingida até 2028, por exemplo. Então, daqui a 2 anos.
Daqui a 2 anos, exatamente. O graneleiro é o grão, né? O grão que vem, principalmente grão de soja e milho, que isso. são as 2 principais commodities agrícolas exportadas pelo Brasil, e que, se nada for feito, se nenhuma nova instalação for operacionalizada, se nenhuma instalação for ampliada, a capacidade instalada que nós temos hoje será atingida até 2028. Isso é um estudo recente da consultoria Macroinfra que divulgou isso agora em abril. Mas, Fábio, construir um porto, uma infraestrutura física complexa, que demanda também todas as conexões, ferrovias, rodovias, enfim, hidrovias, que vão trazer o produto para o porto propriamente dito, né? O porto é onde uma embarcação atraca, recebe uma carga ou entrega uma carga, né? Mas tem toda a parte do retroporto, a parte do armazenamento. É investimento alto, leva muitos anos, precisa ter muita gente, muito capital. Se nós estamos pensando que em 3 anos a nossa capacidade de graneleira poderá estar no seu limite, nós estamos diante de um problema. Nós temos obras em andamento para expandir essa capacidade. Existe obras em andamento, o poder concedente foi muito ativo na realização de leilões para a concessão de novas áreas, para o desenvolvimento de novos terminais, especialmente para o agronegócio, mas o que você colocou é muito bem posto. Existe um gap, um lapso temporal que possivelmente nós vamos enfrentar entre a disponibilidade desses novos ativos e a demanda crescente da nossa produção agrícola. Isso se traduz, obviamente, em limitações, em restrições à produção agrícola ou mesmo num aumento de custo, porque a carga ela tem até uma redistribuição geográfica, a gente consegue atender novos mercados, novas áreas de influência, mas, sem dúvida nenhuma, há um descompasso. Quem está no setor sabe disso, por mais que o poder concedente tenha se antecipado em alguns quesitos, existe um atraso histórico em relação à infraestrutura portuária que nós enfrentaremos de uma forma ou de outra, mas nós precisamos avançar aumentando a capacidade e a eficiência das instalações que já existem, da forma como for possível, automação, maquinário, treinamento, expansão de área, ampliação no que for necessário, além dos novos ativos que precisarão ser construídos para que nós possamos fazer frente à produção das nossas principais commodities agrícolas. Para o nosso público entender um pouco as dimensões, né? Quando a gente fala na movimentação de cargas nos portos brasileiros, você tem ideia do número, do volume, toneladas, número de containers, quanto os líquidos também, né? Tem granéis líquidos, sim. Enfim. Qual é o tamanho desse negócio, desse mercado? Segundo os dados da ANTAQ, no ano passado... A ANTAQ é a Agência Nacional de Transportes Aquaviários. Aquaviário, exatamente. É a agência que regula o setor portuário. Ela divulgou no seu último anuário algo em torno de 1,4 bilhões de toneladas movimentadas nas instalações portuárias brasileiras, né? Isso, obviamente, com grande participação de granéis minerais, né, como minério de ferro, mas também de óleos e derivados, né, óleos que eu digo petróleo e seus derivados, e também de produções agrícolas, são o carro-chefe aí dessa movimentação. Porque o Brasil exporta muitos produtos, vamos dizer, volumosos, exato, né? A carga, o Brasil exporta peso, né? Exporta exato, volume. E claro que isso exige estrutura grande, né? Ampla para dar conta. E é preocupante saber dessa dificuldade. A produtividade dos portos brasileiros, você tem ideia como está em comparação com seus congêneres de outras internacionais? Partes do mundo? Sim, não, o Brasil tem uma referência em termos de produtividade. Eu tive a oportunidade de conhecer portos fora do país, especialmente na Europa, e é assim notório o quanto nós conseguimos ser mais eficientes de forma operacional. Nós conseguimos atender um navio com menos equipamentos em igual tempo, por exemplo, a portos da Europa, por conta da sagacidade, eu diria assim, do brasileiro em termos de buscar soluções, buscar alternativas, pensar fora da caixa. Nós tivemos em São Francisco do Sul um grande exemplo disso, o terminal que eu dirigi. Hoje é referência em termos de densidade operacional, então em portos organizados, São Francisco do Sul é uma referência em termos de tonelada por metro quadrado movimentado. Isso é
tornar aquele ativo o mais eficiente possível, além do ponto de vista de que você também dilui os custos, ele acaba sendo também mais rentável. Então eu acho que o Brasil é referência nisso sim, até talvez pela limitação, pelas restrições de acesso ao capital, que por muitos anos foi uma realidade, e que isso limitou de alguma forma o nosso crescimento em termos de proporção, de dimensão, mas nos permitiu crescer em produtividade, em eficiência operacional. Deixa eu perguntar para você quanto aos tipos de terminais portuários, aos tipos de instalações portuárias. O maior porto do Brasil, por um bom tempo foi o maior da América Latina, o Porto de Santos, que movimenta, creio que uns 40% da carga nacional, 30% a 40%. É um terminal que tem uma localização estratégica, está próximo de São Paulo, a todo o polo econômico que representa o estado de São Paulo, e ele movimenta todo tipo de carga, digamos assim. E há terminais que são específicos para alguns tipos de cargas. Por exemplo, São Sebastião tem também carga geral, mas é principalmente petróleo ali, não é? Exato. Petrobras. Os portos de Santa Catarina bem, eles movimentam carga geral, mas tem alguns terminais muito especializados em grãos, minério de ferro, por exemplo. Containers, enfim. Como é que é isso? Como é que é a gestão de um porto multiuso ou multicarga e portos que são focados em determinadas cargas? Um planejamento estratégico do setor portuário brasileiro deveria privilegiar a especialização e aumentar a produtividade por conta de olhar só para um tipo de carga, ou portos multicargas, multiuso, fazem mais sentido pela versatilidade e pela proximidade dos mercados demandantes daquele equipamento? Eu acho que as duas direções são verdadeiras, né? Acho que só fazendo um parênteses aqui, Santos é considerado o maior complexo portuário do hemisfério sul, então é realmente um complexo extremamente importante, não só para o Brasil, mas em termos globais ele tem a sua referência e a sua representatividade. E ele, como complexo portuário, contempla diversos terminais. E esses terminais, cada um opera a sua especificidade. Esses terminais específicos em containers, né, os maiores do país, estão situados lá, apesar de Santa Catarina vem fazendo frente a terminais de containers muito relevantes, ocupando segunda e terceira posição individualmente, mas Santos também tem terminais de líquidos, né, de óleos, de suco de laranja, terminais graneleiros, terminais de carga geral. Olhando de uma forma simplista, quando você especializa um terminal e você coloca ele numa vertical para atender de forma quase uma linha de produção, obviamente especializá-lo numa única carga vai torná-lo mais efetivo. Mas o que nós precisamos entender é que o Brasil é um país muito grande e cada localidade, cada área de influência tem as suas demandas. Eu tive a oportunidade de dirigir um terminal que era um terminal multipropósito, que atuava com diversas classes de cargas de forma simultânea, era habilitado para operar cargas distintas e que, obviamente, existe uma complexidade muito maior em termos de processo operacional, mas para a realidade de Santa Catarina e da sua área de influência, fazia muito sentido, porque nós estamos numa região altamente industrializada, indústria metalúrgica, metalmecânica, que demandava muito produto siderúrgico, então o terminal precisava ser especializado em produto siderúrgico, mas também estava na cadeia do agronegócio, atendendo muito a exportação de grãos, soja e milho, então precisava atender esse componente também, além de atender a outros segmentos que de alguma forma necessitavam ser usuário do terminal portuário. Então nós movimentamos celulose por um período, muita carga de madeira que a região ali demanda, até minério de ferro nós chegamos a exportar, produções aqui do sul do estado de São Paulo, que eram destinadas para lá para atender mercado europeu, mercado asiático. Então, nós temos que entender o que há de demanda em termos de necessidade da área de influência, para que a gente não crie um problema em que a gente verticalize, atenda os grandes produtos agrícolas ou os grandes produtos de origem mineral. O Brasil é um grande exportador de commodities. Se nós considerarmos petróleo, derivados, minério de ferro, soja e milho, nós estamos falando aí de mais 70% das exportações brasileiras. Então, existe uma demanda muito concentrada para esse tipo de produto, mas existe
todo um universo de demandas e de produtos que precisam ser exportados, alguns containerizados e vão ser atendidos por esses terminais, mas aqueles que buscam a carga geral, o breakbulk, como nós chamamos, precisam também ter soluções logísticas, soluções portuárias para serem exportadas ou importadas. Então eu entendo que existe espaço para ambos os modelos. São modelos que muitas vezes não são replicados, é difícil de você replicar, são de características muito específicas da localidade, mas eu entendo que o Brasil precisa expandir nas duas frentes, tanto em terminais multipropósito, para atender a necessidade da região, como terminais dedicados, especializados para atender os grandes produtos de exportação e importação. Perfeito. Vamos continuar com o tema da segurança ligada à infraestrutura portuária no próximo bloco do Brasil Seguro. Até já. E atenção, você que quer mais internet pagando menos e com boa qualidade, Megasurf celular é a internet para você. Megasurfcelular.com.br, tá aí o link para você clicar, os planos de 30 GB, R$40, e você tem internet boa, internet em quantidade e internet para você e para sua família. Não deixe de clicar megasurfcelular.com.br, vai lá, dá uma olhada e contrate o plano. Dando continuidade aqui ao nosso tema do Brasil Seguro dessa semana, Fábio Mota, especialista em setor portuário, estamos falando da infraestrutura portuária, da necessidade de investimento. O Brasil diante de um gargalo na sua capacidade, tanto graneleira quanto containers. Conversamos sobre as características dos terminais portuários, das instalações portuárias, multipropósito, multiuso e as específicas, as especializadas. Mas, Fábio, uma questão, você chamou a nossa atenção para o aspecto de que o Brasil é um grande exportador de commodities, produtos de grande volume, grande peso, mas é um importador também de bens industriais e algumas commodities. Essas importações, você vai me corrigir se eu estiver errado, eu presumo que boa parte delas venha por navios, em containers, mas também, por exemplo, automóveis. Nós hoje importamos muitos carros elétricos da China. Esse é um tipo de importação, um tipo de comércio específico. Há terminais focados nesse tipo de produto, né? Isso envolve um planejamento não só do operador portuário, mas também do seu consumidor, do poder público. Como é que é a governança do setor? Você mencionou a ANTAQ. Quando alguém quer fazer um investimento portuário, como se dá esse processo todo? Entre a idealização, a ideia, até a inauguração do porto, quanto tempo leva? Como é que é a formação desse projeto? Professor, é difícil cravar um tempo específico, né? Existem casos que demoraram décadas. Existem muitos projetos que estão no papel e que talvez nunca saiam do papel. A verdade é que o nosso setor, ele é obviamente como poder concedente à União, né, que tem a autoridade sobre a governança dos portos, por meio do Ministério de Portos e Aeroportos, e a agência reguladora, que faz o seu papel de fiscalização e de controle do setor. Se você quiser abrir um porto hoje, obviamente o Ministério promoveu diversos leilões, né, conduzidos pela ANTAQ, que dispuseram áreas que foram concorridas para que pudessem ter atividade portuária explorada. Quando você tem esse tipo de modelo, são os modelos de arrendamento, onde há uma área que já possivelmente esteja dentro de um complexo portuário ou de um porto organizado, que nós chamamos, dali onde existe uma autoridade portuária que é ligada ao governo e que controla. Nós só temos uma autoridade portuária privada, que é a Aveports, no Espírito Santo. As demais são todas ainda estatais, e elas é quem definem o modelo de arrendamento e como vai ser explorada aquela área. Existe também um modelo de TUP, que a gente chama, que é o terminal de uso privativo, que é quando a iniciativa privada ela dispõe de uma área própria, mas ela
necessita de uma autorização também do poder público e da agência reguladora para que ela possa explorar aquela atividade. Então, a atividade portuária no Brasil ela é altamente regulada, você não consegue avançar com o desenvolvimento dessa atividade sem as autorizações prévias devidas, além de todo o impacto que uma instalação portuária pode demandar, licenciamento ambiental, por exemplo. Então, quando nós falamos de atividade portuária a dispensar, aí 5 anos é um prazo extremamente curto de dispensar, do zero ao comissionamento de um terminal. Eu acho que quando se consegue fazer em 5 anos, está um prazo super, super razoável. Normalmente é muito superior a isso. Tá. É complexo, é longo prazo, maturação lenta, envolve vários atores, parte ambiental, parte financeira, operadores, consumidores, enfim. Realmente, montar um porto parece ser um grande quebra-cabeças. Nós temos assistido à presença de atores externos, investidores estrangeiros ligados a países, governos, vindo ao Brasil. Uhum. Como é que você vê esse movimento? Qual é a tua impressão quanto à agilização do aumento da infraestrutura, melhoria dos processos e também, considerando que os portos são infraestruturas críticas, se isso de alguma maneira coloca em choque ideias ligadas à segurança nacional e à presença de operadores estrangeiros em equipamentos críticos de infraestrutura? Esse é um bom ponto, é uma pergunta bem interessante. Eu já tive a oportunidade de discutir com pessoas que têm uma visão extremamente restrita em relação a isso, que enxergam o porto realmente como uma área quase fronteiriça e que por isso devia ter mais a presença do Estado, menos presença privada e muito menos presença de estrangeiros. Mas olhando do ponto de vista de desenvolvimento nacional, é muito salutar a gente atrair investimentos estrangeiros. Grandes instalações no Brasil já receberam e estão recebendo investimentos de fora. Os grandes terminais do Brasil estão ligados a empresas estrangeiras, né? Seja do agronegócio, as grandes tradings, sejam armadores, né? Grandes empresas de navegação que detêm os seus terminais para verticalizar a tua atividade. Então, eu entendo que sem o recurso estrangeiro a gente teria uma dificuldade ainda maior para avançar com essa infraestrutura que é tão necessária para o Brasil, tão necessária para o nosso desenvolvimento. E quando você falou assim, importação, exportação, tudo demanda porto, mais de 97% de toda a corrente de comércio que importa e exporta vai passar pelo porto, porque vai seguir o modal marítimo. Então, nós temos que entender a atividade portuária e a infraestrutura portuária como algo extremamente relevante para a economia do país. Em alguns aspectos, eu tenho colegas que entendem que isso deveria estar até na agenda econômica do governo, porque quando você tem algum tipo de dificuldade, isso vai afetar o preço de produtos no mercado doméstico ou a própria disponibilidade, o abastecimento daquele produto. Nós tivemos casos recentes de paralisação de caminhoneiros, por exemplo, que dificultaram o acesso a combustíveis e a produtos de primeira necessidade. É algo quase difícil de imaginar, por exemplo, uma situação de paralisação dos portos. Se você tivesse uma situação de paralisação nacional dos portos, estaríamos num completo caos, porque não só as rodovias, as ferrovias estariam paradas como consequência, mas também todo o abastecimento de produtos para o consumo da população e também aquilo que as indústrias produzem para o mercado externo. Então, é um desafio gigantesco e nós precisamos do capital estrangeiro para que a gente possa desatar esse nó. Eu pergunto isso porque eu trabalho com o tema da geopolítica e há um grande debate sobre a presença de capital externo nas infraestruturas críticas das Américas, ou da América do Sul especificamente, e nos últimos anos o capital chinês tem vindo com grande presença, porque é a garantia logística do suprimento das commodities que nós exportamos para a China, né? A segurança alimentar do povo chinês está ligada à disponibilidade da infraestrutura portuária, da logística. Então, faz todo sentido para o chinês assegurar o bom fluxo
das suas importações, no caso das nossas exportações, do minério de ferro também, Sim. enfim, tudo que exportamos para a China. Ao mesmo tempo, há quem diga que isso compromete a capacidade de gestão, a autonomia do Estado brasileiro de lidar com uma infraestrutura tão crítica, tão crucial. Você lembrou bem, os portos são vulneráveis, não só do ponto de vista do seu equipamento, mas eu diria que são gargalos sobrepostos, uma greve, uma paralisação de funcionários públicos, né, auditores da Receita, fiscais sanitários, às vezes comprometem fluxos de mercadorias. Sim. E estancam processos produtivos e dificultam o acesso da população a bens necessários. Quer dizer, a gestão disso é muito complexa. Hoje nós temos o Ministério dos Portos, né, e aeroportos do governo federal. Os estados que têm portos devem ter unidades ligadas à gestão portuária, mas nós temos uma concepção estratégica, no caso da rede elétrica do suprimento de energia, nós temos o Operador Nacional do Sistema, Sim, que coordena toda a distribuição da energia. Nós temos um Operador Nacional Portuário, alguém que dê conta, ou alguém, digo, uma entidade dessa coordenação. E um porto tem um problema climático, por exemplo, né? O Rio Grande do Sul passou por de Porto Alegre, teve dificuldades, todos aqueles portos, Rio Grande. Enfim, que possam substituir imediatamente. Como é que se dá essa coordenação do sistema portuário? A ANTAQ acaba ocupando esse papel, né? A agência reguladora ela acaba não só atuando como fiscalizadora, controladora do sistema e monitorando a eficiência do sistema, a disponibilidade, a capacidade do sistema, mas também produzindo conhecimento em termos de riscos, de gargalos, de obstáculos que o setor portuário vai enfrentar. Agora, muito recente, foi publicado um estudo da ANTAQ em parceria com a Universidade Federal do Maranhão, onde eles avaliaram riscos da estrutura portuária, não só falando de gargalos estruturais, em termos de falta de capacidade física, mas olhando justamente aspectos como mudanças climáticas, questões burocráticas, cibernéticas e outros fatores que podem, de alguma forma, afetar o desempenho portuário brasileiro. Então, diria que a autoridade no Brasil seria o ministro de Portos, com o diretor-geral da agência reguladora. Nos estados, né, existe a figura das autoridades portuárias, algumas delas respondendo diretamente ao Ministério, outras delas respondendo ao governo do estado. Santa Catarina é um exemplo, né? A autoridade portuária lá em São Francisco, por exemplo, responde ao governo do estado. Então, nós temos interlocução com o governo estadual, interlocução com a autoridade portuária, que é a autoridade local, vamos dizer assim, a autoridade máxima local sobre aquele complexo, assim como Santos existe o presidente da autoridade portuária de Santos, que é a figura que vai falar em nome de todo o complexo, mas quando a gente fala de país, a gente tem a figura do ministro de Portos e Aeroportos e também do diretor-geral, quando nós estamos falando de aspectos regulatórios, né? Esses seriam os comparáveis aí no nosso setor. Os portos têm sido vítimas, eu diria, têm sido alvo também de uma presença crescente do crime organizado. E isso tem sido alvo no sentido de governos de países com os quais o Brasil tem relações prestarem atenção ao aspecto da vulnerabilidade dos portos, né, e do escoamento, principalmente de drogas. Como é que você vê isso? Isso cresceu nos últimos anos. Você tem acompanhado esse tema? Lá em Santa Catarina vocês enfrentaram muitos problemas com isso, aspectos ligados ao compliance, exigências de nossos consumidores externos quanto à vigilância. Como é que está essa ação de repressão ao crime organizado e o trânsito pelos portos? Sim, é um problema que acho que está no Brasil todos, especialmente nos terminais containeiros, né, onde o crime organizado tem atuado de forma mais acentuada. Os portos, eles têm que implementar controles. Existe um código internacional de segurança, que é o ISPS Code, que todo porto precisa atender e precisa ter uma declaração de atendimento que é emitido por um órgão chamado Comportos, né, que tem sob a liderança da Polícia Federal, do qual você atende
parâmetros para que você possa receber um navio de bandeira estrangeira, ter atuação com tripulação de estrangeiros, manuseio da carga, além do próprio controle da alfândega que é feito pela Receita Federal. Então existe um controle local dentro do porto muito rigoroso, um controle muito grande dos acessos, controle de acesso de entrada de carga, controle de acesso de entrada de pessoa. Isso é até um fator interessante, professor, porque de alguma forma, desde a instalação do ISPS Code, que ele remonta lá o 11 de setembro, né, que foi a partir daquele episódio que houve uma mudança de percepção em relação a controles fronteiriços e os portos tiveram que se adaptar para isso, mas de uma certa forma o porto acabou se fechando para a comunidade do entorno, né? Por muito tempo o porto era parte integrada da cidade e a partir daquele momento foi quase que uma muralha construída separando a comunidade dos portos, isso em função da segurança, mas apesar de todo esse controle dentro da instalação portuária, a gente precisa estender esses controles para toda a cadeia, para terminais e entrepostos, para portos secos, para armazéns e estruturas de acessórias à cadeia portuária, para que a gente possa bater de frente com esse tema, aparelhar a Polícia Federal. Muitas vezes a Polícia Federal em algumas instalações, em alguns portos, não dispõe de embarcação para poder fazer a fiscalização. A gente tem ouvido aí muitas atuações de pequenas embarcações que se aproximam dos navios, usam de mergulhadores para poder ocultar entorpecentes ou armas ou qualquer outro produto de descaminho aí dentro dessas embarcações. Então, assim, quanto mais investimento tiver nesse processo de segurança, aparelhamento dos órgãos competentes e, obviamente, a atuação dos terminais que precisam cumprir esses códigos de segurança e esse compliance, eu acho que a gente vai conseguir aumentar a segurança das instalações portuárias e reduzir a interferência do crime organizado dentro desse terreno. Muito bom. Já voltamos aqui no Brasil Seguro com o Fábio Mota e a questão da segurança portuária. Um minuto só. Até já. Olá, bem-vindo de volta ao Brasil Seguro. Nessa semana, nosso convidado é Fábio Mota, dirigente do setor portuário executivo, com experiência de 20 anos na gestão de portos, na concepção de projetos. E o Fábio comentava conosco no bloco anterior da interface do porto, do equipamento portuário, com as comunidades em torno, com a questão da segurança, do crime organizado, utilizando a estrutura portuária. É parte da comunidade, embora não seja uma parte salutar. Mas, Fábio, os portos são motores de desenvolvimento regional, local, eles têm um enorme impacto, ocupam um espaço físico, interferem no cenário urbano. Como é que se dá essa relação? Você que foi gestor por tanto tempo de um importante terminal em Santa Catarina, como era essa relação com os governos locais, com as pessoas, com as comunidades? O que pode ser feito para adensar isso, para melhorar essa relação? Professor, é um tema bem pertinente, porque a gente vive alguns paradoxos, né? Existem regiões onde o porto ele é quase que adorado, porque ele foi a força motriz de desenvolvimento daquela cidade ou daquela região. Nós temos casos, por exemplo, como Itapoá, em Santa Catarina, que nem energia elétrica na demanda necessária chegava para a cidade, e a partir do porto houve o fornecimento de energia elétrica. O porto investiu em toda a infraestrutura, cabeamento para que essa energia chegasse lá. Grande gerador de postos de trabalho, de arrecadação para o município, que era um município pequeno, está crescendo, mas ainda é um município pequeno. Então, existe um paradoxo, porque existe esse lado da moeda e existe outro lado da moeda, que a gente percebe principalmente em regiões mais metropolitanas, onde os portos eles acabaram se tornando um problema, pelo menos do ponto de vista da comunidade local, porque é o porto que se fechou a partir do ISPS Code para a comunidade já não sabe o que acontece ali, às vezes tem aquela... O ISPS Code é o conjunto de regramentos que organizam as atividades logísticas. Em termos de segurança e controle de acesso. Isso foi produzido, concebido pelo governo dos Estados Unidos. Exato. E adotado internacionalmente. Perfeito. E
é um reflexo do 11 de setembro, do ataque de 11 de setembro de 2001. Perfeito, professor, é isso mesmo. E aí, como medidas de proteção, uma delas foi justamente evitar, né, o acesso de terceiros não autorizados. Exatamente. Terminais logísticos. Isso de alguma forma criou uma separação, vamos dizer assim, da comunidade local ao porto, né? O porto, desde a antiguidade, nós vamos perceber que portos foram estruturas de desenvolvimento. Muitas cidades históricas se desenvolveram a partir dos seus portos, né? Eram cidades portuárias importantes, né? Então, eu acho que isso não mudou. O porto continua sendo relevante para o desenvolvimento local. A questão é que em regiões mais metropolitanas, como a cidade cresceu nesse entorno, a cidade hoje não enxerga o porto como sendo um protagonista, enxerga o porto talvez como sendo um gerador de problema de tráfego urbano, da questão do crime organizado, poluição, barulho, poluição sonora, há caso até que é uma veracidade em termos de prostituição no entorno do porto. Então, o porto ele acabou sendo marginalizado em termos da percepção do senso comum, do mesmo modo que também a gente que deve imaginar que lá dentro do porto há pessoas ainda carregando sacas nas costas. Estivadores, os estivadores ainda estão levando a carga para bordo. Isso não existe mais. Hoje em dia, os portos estão altamente automatizados, dispõem de equipamentos de alta tecnologia, de processos muito eficientes, de controle do que entra, do que sai, de posicionamento, justamente para evitar movimentações desnecessárias da carga, justamente para alcançar essa necessidade. Eu até gosto de dizer que do gate para dentro, a gente encontra o estado da arte dentro dos portos. Muitos terminais têm um grande padrão de eficiência e de gestão, mas que muitas vezes os portos são afetados justamente do que está fora dos seus domínios, seja em termos de acesso aquaviário, seja em termos de acesso terrestre, ou o próprio entorno onde ele vive. Regiões como Santos, que a cidade cresceu, começa a ter conflitos, porque o terminal graneleiro, num determinado momento, pode estar gerando um particulado que está incomodando a vizinhança vai confrontar, vai se movimentar em relação a isso, mas isso de alguma forma também fez com que os portos buscassem soluções para que pudesse conviver. Então, soluções tecnológicas para reduzir particulado, para reduzir poluição sonora, para reduzir poluição visual. Em São Francisco do Sul, por exemplo, nós estamos do lado de um centro histórico, uma região tombada pelo IPHAN, e nós temos esse componente em termos de interveniência para poder atender. Então, uma ação no porto precisa também entender quais são os direcionadores do centro histórico, ou ambiental, social. Agora, como gestor, como dirigente de uma empresa, obviamente existe todo um arcabouço de atividades, de programas que é possível fazer de forma a dar proximidade da comunidade ao porto. Se a comunidade não pode entrar lá porque é uma área de segurança, é uma área restrita, você pode criar conexões, interfaces com a comunidade por meio de programas educacionais, atuando. Eu mesmo tive a oportunidade de ir em escolas públicas, investimentos em benfeitorias que atendam a comunidade, para que de alguma forma a comunidade perceba que o porto ali ele é mais relevante, ele é mais importante, que toda atividade econômica causa algum tipo de impacto ao meio, mas que os benefícios que ele gera é muito superior ao impacto que efetivamente ele vai causar. Então, a proximidade com esses stakeholders, falar com a comunidade. No nosso caso, nós falávamos com colônia de pescadores, falávamos com os próprios trabalhadores portuários avulsos, falávamos com a comunidade acadêmica, falávamos até com área gastronômica, para atrair programas, atrair cultura para a cidade, uma cidade pequena, 60 mil habitantes. Então, tudo que o porto pudesse contribuir de alguma forma, que favorecesse a comunidade, favorecesse a cidade, o desenvolvimento econômico da cidade, era bem-vindo, e nós tínhamos agenda para ouvir, para entender e desenvolver uma ação conjunta, seja com a prefeitura, seja com algum órgão, ou seja com outros parceiros empresariais. O porto é uma grande fábrica logística, né? A céu aberto, ocupa uma área imensa, demanda também toda uma série de insumos, energia, infraestruturas próprias, enfim, é um grande elemento transformador de uma região. Você mencionou que o porto vamos dizer, da porteira, do portão para dentro no Brasil hoje já é um porto de boa produtividade, eficiente.
e que não fica para trás nenhum equipamento estrangeiro. No mundo agrícola também, dentro da porteira, nós temos uma excelente produtividade, somos muito competentes, né, para extrair da terra o produto final. Nosso problema, Fábio, parece ser na conexão, né, entre o produtor e o porto, né, e o entregador, o elo final para que o navio parta para o seu destino. A nossa infraestrutura física, rodovias, ferrovias, hidrovias, ainda é muito ineficiente. Nós ainda não encontramos um modelo de coordenação dessa malha para evitar perda, para diminuir custo, para permitir uma otimização desses processos. E nesse sentido eu queria fazer para você uma pergunta muito específica. Os portos, historicamente, eles procuraram, vamos dizer assim, águas calmas, né? Lugares protegidos. Esses lugares protegidos, em geral, tinham baixa profundidade. Então, tem uma questão que é o aumento do tamanho dos navios, que tem se dado na indústria da navegação, e a necessidade de ter canais de acesso profundos, né? O problema do calado. Como é que fica isso? Porque tem portos de águas profundas e portos de águas rasas, né? Portos oceânicos e portos internos. Uhum. Os portos brasileiros, Santos é um porto no estuário, né? Sim. Raso, né? Como é que se dá isso? Toda a parte da dragagem, isso é um custo importante. Nós estamos aptos a lidar com essa questão? Ainda temos bastante carências, professor. Hoje a gente ainda enxerga em algumas regiões do país programas de dragagem que são insuficientes ou que estão num timing incorreto, porque existe processos de assoreamento distintos, essa dinâmica é distinta em cada local, então cada local precisa de uma solução específica, e programas de dragagem, principalmente capitaneados pela autoridade portuária, precisam existir. Existem autoridades portuárias que hoje já possuem contratos de longo prazo com companhias de dragagem para que tenha a manutenção adequada, porque tudo isso é eficiência do complexo. Uhum. Se você reduz calado, você reduz parâmetro operacional. Então, quem é de fora, quem não é familiar ao setor, talvez não perceba. Os navios continuam entrando, mas entram com menor capacidade, precisam carregar menos. Então, essa manutenção é fundamental. O Brasil tem um grande potencial de hidrovias, que também a navegação interior precisa ser explorada. Isso na região norte, mas também na região sul. Rio Grande do Sul tem uma hidrovia bastante interessante, bastante complexa, que precisa ser atendida. O governo, por meio da Secretaria Nacional de Hidrovias, tem trabalhado, tem promovido consultas públicas, tem trabalhado inclusive em programas para desestatizar, né, para fazer a concessão desses canais ou dessas hidrovias, que eu entendo como sendo uma solução importante, mas que tudo isso demanda muito tempo. Então, fazer a lição de casa, fazer a manutenção e programas e planejamentos de aprofundamento é essencial. Sem os aprofundamentos, os navios podem até entrar, mas não vão movimentar a sua plena capacidade se não puderem atingir. Só para explicar para o público, né? O navio ele não navega no mar livre, aberto. Exato. Né? Ele se movimenta por vamos dizer, uma estrada aquática, que né? É o canal de acesso. O balizamento tem um canal de acesso, então o navio deve percorrer aquela rota que é protegida, que é guiada, mas ela precisa ter a profundidade, o calado, né? Que é a distância entre, vamos dizer, o ponto mais baixo do casco e o leito, né, do solo submarino. E a questão é que os navios ganharam tamanho e maior profundidade, então exigem mais calado para navegarem. Principalmente esses navios que transportam essas cargas. Exato. Que nós mencionamos como típicas das exportações brasileiras. O Porto de Santos, por exemplo, ele tinha um calado de 12 metros, 11 metros. Hoje tem 15 metros e meio, e já se fala em 17 metros. Uhum. Isso representa você escavar o fundo do mar. É uma operação muito complexa, né? Muito complexa. O fundo do mar é um elemento vivo, dinâmico, né? Então, você tem que fazer o monitoramento daquilo, tem que ter embarcações que extraem aquilo, né? As dragas levam para o oceano aberto, jogam aquela... Então, é uma coisa muito complexa. E sem isso, nós paralisamos a nossa logística portuária, não é? É exatamente isso. Então, eu entendo que é necessário um grande programa de dragagem
e não só para a manutenção. Por enquanto, cada porto cuida de si. Cada porto cuida do seu, e aí as autoridades portuárias que respondem ao Ministério contam com a União também para programas de dragagem, mas muitas vezes elas acontecem já após a perda de algum parâmetro, então é sempre correndo atrás do prejuízo. Nós precisamos nos antecipar em relação a isso, esse é um gargalo comum, acho que em toda a costa brasileira você tem problemas, nós estamos aí enfrentando mais um período de El Niño, a gente talvez não escape de ouvir sobre regiões do norte do país, por exemplo, com menor profundidade, mas aí por uma questão hídrica, seca dos rios especificamente. Em outros casos, não é porque você tem maior volume de chuva que você vai ter necessariamente maior calado, porque como o professor disse, existe uma infraestrutura. Você pode até ter um berço muito profundo, local onde o porto foi escolhido, pode ter uma boa profundidade, mas o navio ele não vem voando, ele vem navegando, então ele precisa que toda essa rota, todo esse canal tenha a sua profundidade mínima para que possa chegar até aquele terminal e depois, obviamente, sair carregado. Então, pensar nisso é pensar naquilo que eu comentei no início sobre aumentar a eficiência dos portos. Às vezes você não precisa construir 1 metro a mais de cais, você precisa talvez aprofundar 1 metro a mais em termos de profundidade do canal, que vai permitir calados maiores dos navios, parâmetros maiores de operação, e obviamente mais carga por viagem, isso é mais eficiência, é geração de valor. Existem estudos que mostram que alguns centímetros a mais pode permitir o aumento de carregamento na ordem de 10% a mais na carga do navio. Isso quando a gente fala novamente para minério de ferro, para grãos como soja e milho, ou mesmo para containers, faz uma grande diferença. Muito bom. Fábio, só para encerrar, 1 minuto sobre os portos do Pacífico. Temos agora o grande porto de Xangai. Ele vai retirar a carga do Brasil ou ele vai ajudar o Brasil, a América do Sul, a escoarem com mais eficiência e com mais capacidade os seus produtos para a Ásia? Esse é um bom ponto, né? Até li essa semana sobre uma atuação do governo chileno também, cobrando dos seus vizinhos atuações para desenvolver rotas bioceânicas também pelo Chile. Mas eu sou um otimista em relação a isso. Eu entendo que tem espaço para todos. A gente está correndo atrás do prejuízo. Então, existem estudos que mostram que a nossa capacidade produtiva, por exemplo, até 2030, ela vai se elevar numa velocidade maior do que a capacidade portuária vai ter de atender. Então, por mais que seja um setor onde há concorrência, sim, existe o aspecto concorrencial e ele é relevante, mas é necessário, o Brasil precisa de novas instalações portuárias, precisa de novas soluções logísticas, é importante que haja desenvolvimento ferroviário, hidroviário, novas estradas, não é só mais portos, a carga precisa chegar e sair desse porto, então precisa pensar num ecossistema que seja eficiente, mas eu entendo que novas instalações precisam ser implementadas, porque existe um gargalo, existe uma demanda reprimida e ainda um potencial em termos de comércio internacional que o Brasil ainda não explora. Por exemplo, professor, a questão do acordo da União Europeia com o Mercosul. A gente celebrou, dia 1º de maio foi assinado o acordo, mas pouco se discute em termos da nossa capacidade logística para atender esse novo mercado ou esse potencial novo mercado. Então, talvez a gente consiga, há muitas dores e há muitos desafios vencer isso, mas a que custo logístico? Ok, nós vamos atender de forma sofrível, mas isso vai se traduzir em maiores custos logísticos. Maior custo logístico retira a competitividade do nosso produto. Então, no final, para onde nós estamos avançando? Quem está capturando esse valor realmente? Muito bom. Fábio Mota, muito obrigado pela presença aqui no Brasil Seguro, falando sobre portos, infraestrutura portuária, segurança portuária. Muito obrigado a você que nos acompanhou no Brasil Seguro dessa semana. Até a próxima semana.